Olá, pessoal! Aqui a gente vai ver, então, uma introdução aos experimentos fatoriais. A gente não vai fazer análise, a gente vai entender algumas definições, entender primeiro o que é um experimento fatorial, né? Seria, vamos dizer assim, uma extensão do que a gente estava vendo até então, né? Porque todos os exemplos que a gente viu até agora, a gente tinha um único fator, então agora a gente vai ter dois ou mais fatores, e isso é a definição, então, de experimentos fatoriais, né? Isso caracteriza um experimento fatorial. E também vamos entender algumas definições importantes, algumas medidas importantes quando a gente tem experimentos fatoriais, principalmente a gente vai entender a diferença entre dois tipos de experimentos, que são os fatoriais cruzados e os fatoriais hierárquicos. E nos fatoriais cruzados a gente vai falar bastante sobre a interação, é uma característica específica dos fatoriais cruzados. Na sequência a gente vai ter então uma continuação dessa aula, que é a gente entrar especificamente na análise de experimentos fatoriais cruzados, tá? Bom, no experimento fatorial, então, em vez de a gente ter apenas uma série, né, de tratamento, a gente vai ter dois ou mais fatores. Vários fatores estudados simultaneamente, com todas as suas combinações, né, de níveis, vão se constituir, então, um experimento fatorial, ou simplesmente um fatorial. Cada uma dessas possíveis combinações que a gente vai chamar de tratamento. Então, isso que é importante a gente entender a diferença, tá, pessoal? Quando a gente estava, então, até a aula passada, em que a gente tinha um fator só, os níveis deste fator eram os nossos tratamentos. Agora, quando a gente vai ter, então, dois ou mais fatores, é a combinação dos níveis que vão ser os nossos tratamentos, e não mais os níveis, certo? Então, um exemplo, a gente tem um experimento para investigar, então, o efeito de cultivares de trigo, que vai ser o nosso fator A, e o fertilizante, que vai ser o fator B. Investigar o efeito destes dois fatores sobre o rendimento da cultura, tá? Então, vejam que a gente agora vai ter mais de um fator, tá? Aqui, para a gente entender, gente, o quanto é importante a gente analisar dois ou mais fatores juntos e não separados. Tá? Que daí a gente vai entender os objetivos, vantagens, desvantagens, tudo isso, tá? Na sequência. Então, imaginem que a gente tem uma empresa que estava interessada em aumentar o teor de pureza de uma substância química. Sabia-se que os dois fatores mais importantes que influenciavam a pureza, o teor da pureza, é a temperatura e a pressão do reator. Então, o objetivo é determinar que níveis de temperatura e de pressão podem maximizar o teor da pureza, ou seja, avaliar o efeito da temperatura e da pressão sobre o teor de pureza. Aqui a gente vai ver um exemplo, tá, pessoal, que fique bem claro, a gente está mostrando a forma errada de fazer, mas principalmente por que a gente está mostrando uma forma errada? Para mostrar o quanto a gente poderia perder de informação ao fazer experimentos separados, ou seja, um experimento unifatorial, um experimento para temperatura e um experimento para pressão. Tá? E aí, justamente, esse vai ser o entendimento para a gente avaliar o ganho que os experimentos fatoriais têm, no momento que a gente analisa os fatores juntos, tá? Então, a ideia, vamos dizer assim, né, se a gente não soubesse o que é um experimento fatorial, a ideia poderia ser, então, fixar a temperatura em 65 graus e variar a pressão, para identificar qual é a melhor pressão. Num segundo experimento, no segundo momento, a gente vai fixar essa melhor pressão que a gente descobrir nesse primeiro experimento e vai variar a temperatura para obter a resposta, tá? Então, o que a gente tem nesses gráficos aqui, só para a gente exemplificar o que a gente teria em cada um desses dois experimentos. No primeiro, a gente fixou, então, a temperatura em 65 graus e variamos a pressão de 12 a 16, ok? E aí a gente viu que o máximo da pureza acontece aqui por volta de 14 alguma coisa, 14,3, tá aqui, ó, tá? Então 14,3 é a nossa pressão ideal para maximizar a pureza quando a gente fixa no primeiro experimento a temperatura de 65 graus. Bom, no segundo experimento, o que era que iríamos fazer? Fixar então essa pureza, essa pressão que a gente identificou aqui, 14,3, e vamos variar a temperatura entre 60 e 80. E aí a gente identifica aqui o máximo de pureza por volta de 68, por aí, né? 68 graus. Tá? Então, esse seria o nosso máximo, né? A nossa indicação, 14,3 de pressão e em torno de 68 de temperatura.
No próximo slide, pessoal, eu vou mostrar para vocês o que a gente fez, onde é que a gente variou temperatura e pressão, perdão, né? Pressão e temperatura, e o quanto a gente fugiu do máximo, ou seja, realmente da maximização da pureza, no momento que a gente olhou cada um dos fatores isoladamente. Percebam, tá aqui, ó. Num primeiro momento, o que a gente fez? A gente fixou a temperatura de 65 e variou a pressão, certo? Depois a gente identificou 14,3 como a melhor pressão e variamos a pressão de 60 a 80, a temperatura, perdão, né, de 60 a 80, onde a gente chegou lá em torno de quase 70 aqui, né, como a melhor temperatura. Vejam que se a gente tivesse olhado esses dois fatores juntos, a gente chegaria num ponto de máximo aqui, ó, por volta de 80 para a temperatura, um pouco mais, né, de 80 para a temperatura e 12 para a pressão, que a gente não conseguiu identificar porque a gente trabalhou com eles de forma isolada. Então, na hora de combinar, a gente não identificou este ponto aqui. Só para chamar a atenção, tá, pessoal? Não é conteúdo dessa nossa disciplina, mas é uma técnica bastante interessante da análise de experimentos. Eu tenho material, até posso disponibilizar para vocês, porque esse material eu já dei, né, em outra disciplina, que é a superfície de resposta. A partir da técnica de superfície de resposta, de busca de máximo, busca de ótimo, na verdade, né? A gente chegaria neste ponto aqui com passos dentro de uma experimentação. Muito legal a técnica, tá? É uma parte da análise de experimentos que eu curto demais, tá? E aí, se for de interesse, ou se um dia vocês trabalharem com isso, aparecer isso para alguma análise de vocês, alguma assessoria, lembrem-se que eu tenho para ajudar vocês, tá? Bom, vamos à anotação e algumas definições, tá? Bom, os nossos fatores, a gente já tinha comentado, né? Podem ser qualitativos ou quantitativos, tá? Notação de fator vão ser letras maiúsculas, A, B, C e assim por diante. Qualitativos, exemplo, cultivar, ração, produtos químicos, máquinas, operadores. Quantitativos, doses de nitrogênio, fósforo, potássio, temperatura, pressão, tipo esses dois que a gente acabou de olhar agora, né? Esses dois fatores nesse exemplo. Densidade de semeadura, espaçamento entre né, as plantinhas. Agora vamos à notação, tá? Bom, se eu vou chamar um dos meus fatores de A, os níveis geralmente a gente vai chamar de A1, A2, A3, ou seja, letra maiúscula para anotar o fator, letra minúscula para anotar os níveis, com subíndices, né? 1, 2, 3 e assim por diante. Mesma coisa o B, tá? Então imagine que o que eu tenho aqui são dois fatores A e B, né? Cada um deles com dois níveis, então A1 e A2, B1 e B2. Então, se eu cruzar, né, esses dois fatores aqui, eu vou ter 4 tratamentos. Se eu combinar eles, né, que é a palavra correta ali, eu tenho 4 tratamentos, tá? E a gente costuma anotar o fatorial cruzado como 2 vezes 2, ou seja, 2 níveis de A, 2 níveis de B, tá? Então, só para a gente falar um pouquinho de notação do que pode aparecer. O que mais que pode aparecer de notação importante para vocês se atentarem? Isso varia, tá, pessoal? De livro para livro, áreas também, né? A agricultura, engenharia, as áreas que mais utilizam, né? A experimentação. Às vezes usam mais uma notação, às vezes usam mais outra notação. Então, se vocês forem atender algum cliente, talvez eles usem alguma dessas notações, é importante, então, vocês identificarem, tá? A anotação completa é essa que a gente acabou de ver, né? Então, os meus níveis são A1 e A2, B1 e B2, e aqui estaria a forma de notar os meus fatores, tá? Eu posso usar isso aqui tanto se eles forem qualitativos quanto quantitativos, mas geralmente a gente utiliza desse jeito quando ele for qualitativo, que quando eles forem quantitativos, há uma outra forma aqui que também é bastante utilizada, tá? Esse exemplo aqui, então vamos nesse aqui primeiro, tá? Não tá muito bem separado aqui, né? Mas são os 4 quadradinhos aqui, é uma outra forma. Onde eu tenho, ó, esse umzinho... Vamos primeiro nesse exemplo aqui que eu acho que fica mais fácil, tá?
Eu pensando que os níveis A1 e B1 é a ausência, pensando em fator quantitativo, né? A ausência do fertilizante, a ausência do nitrogênio e do fósforo. Vamos supor que fosse A e B, tá? Então, A1 e B1 seria a ausência desses dois nutrientes, tá? E A2 e B2 seria a presença deles, né? Então, se eu botar 0, 0, ausência dos dois. 0, 1, ausência do primeiro. 1, 0, ausência do segundo. 1, 1, presença dos dois, tá? Então, essa é uma forma de notar quando os fatores são quantitativos. Uma outra forma é essa aqui do meio, tá? Que, pensem, ó, 1, 1, eu tenho presente os dois, A e B. 0 e 1, ou seja, ausência do primeiro, presença do segundo, ou seja, eu tenho só o B presente. 1, 0, presença do primeiro, ausência do segundo, eu tenho só o A presente. E 0, 0 quer dizer presença de nenhum dos dois, né? Ausência dos dois. E aí essa é a anotação, esse umzinho entre parênteses, que é uma anotação de testemunha, de controle, certo? De padrão. Que seria, por exemplo, a ausência, né? Ou seja, seria a minha referência, né? Como se comportaria, por exemplo, um paciente que estaria tomando placebo, se A e B fossem dois medicamentos, tá? Estivesse tomando placebo desses dois medicamentos. Então, essa seria a minha testemunha, seria o meu controle. Certo? Ou se eu estiver falando lá dos fertilizantes que eu falei, esse aqui seria então o meu tratamento, onde eu teria a minha cultivar, né, a minha plantinha lá pura, sem nenhum dos dois fertilizantes, né, sem nenhum dos dois nutrientes, né, então ausência e ausência dos dois, tá? Agora nós vamos falar de algumas coisas bem importantes, tá? Entender os tipos de efeitos, como calcular estes efeitos e entender quando existe interação, tá? Então, essa é a definição mais importante de experimentos fatoriais, tá? Interação, que existe só quando o fatorial é cruzado, tá? A gente já vai falar o que é um fatorial cruzado e o que é um fatorial hierárquico no finalzinho desta aula. Vamos considerar então que nós temos dois fatores, fator A com níveis A1 e A2, peço perdão aqui, né, que eu usei letras maiúsculas, tá? Fator B, níveis B1 e B2, tá? Os dados que a gente tem aqui são as médias para as combinações dos níveis, tá? Então, esse 20 não é uma observação. O 20 é a média das unidades, sei lá, 2, 3, 4 repetições que eu tive deste tratamento, A1, B1, né? Que é como se fosse o nosso 0, 0, ausência, ausência, tá? O 30, então, aqui é a média e assim por diante. Aí, o que a gente fez aqui? A gente fez um gráfico, plotando, né? Um gráfico de perfis de médias, tá? Onde eu botei, então, aqui, né? Cada um dos pontos. Tá aqui o nosso 20, né? Que é ausência, ausência. Depois, tá aqui o nosso 30, que é ausência do A mais presença do B, e assim por diante, certo? Então, agora nós vamos falar de efeito. O efeito de um fator é definido como uma mudança que aparece na resposta quando a gente muda o nível desse fator, tá? Então, vamos falar do efeito de A. O que é o efeito de A? Eu quero saber assim, ó. Aqui eu tenho o resultado quando A aparece, aqui eu tenho o resultado quando A não aparece. Né? Então, aqui eu tenho o comportamento da resposta, né? O efeito da resposta com a presença do A e aqui com a ausência do A. Então, o efeito é justamente isso, é eu calcular a média na presença menos a média na ausência, né? Ou média no nível mais alto menos média no nível mais baixo, tá? Então, é isso que a gente tem, ó. E a gente tem 21. O que seria esse 21? Como é que a gente interpreta? Passando do nível A1 para o nível A2, há uma mudança média na resposta de 21 unidades, ou seja, há um aumento na resposta de 21 unidades, certo? Para o B, a mesma coisa, então, média no nível alto, né, aqui, menos média no nível baixo, 11. Ou seja, é o quanto que eu espero de aumento na resposta ao utilizar, né, ter o aumento do nível baixo para o nível alto do fator B, tá? Então, esse é o efeito do fator, tá? Chamado de efeito principal, a gente já vai entender isso mais para frente, tá? Em alguns experimentos, já a diferença na resposta vai depender do nível do outro fator, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, o que acontece com o aumento quando eu saio de A1 para A2? A resposta aumenta
vamos lá, voltar no gráfico, talvez fique mais claro, né? Ó, se eu olhar o gráfico aqui, fica claro estes dois aumentos, 21 para A e 11 para B. Vamos perceber. Sair do nível baixo para o nível alto de A2, eu tenho um aumento na resposta, percebem? Sair do nível baixo de B para o nível alto de B, eu tenho um aumento na resposta. Já neste outro exemplo aqui, vai depender. Sair do nível baixo para o nível alto de A2 aumenta se eu tiver no nível baixo de B1 e diminui se eu tiver no nível alto de B2, certo? Então, isso aqui acontece quando a gente tem uma interação entre os dois fatores, tá? E esse gráfico ajuda a gente bastante a identificar. Então, a gente vai aprender a fazer também ele no R na próxima aula ali. Bom, então vamos entender, vamos calcular aquilo que a gente tinha visto, né? Qual é o efeito de A? O efeito de A é a média no nível alto, média no nível alto de A menos média no nível baixo de A. Então, média de 50 e 12 com média de 20 e 40, né? E isso dá 1. Ou seja, a minha pergunta é, o fator A tem um efeito pequeno, então, já que é só 1 o tamanho desse efeito, no outro exemplo era 21, e a resposta é não. Na verdade, o fator A tem um efeito bastante acentuado, mas esse efeito depende do nível do fator B, que é aquilo que a gente tinha visto ali, ó. Deixa eu voltar. Ó, o A tem um acréscimo quando eu estou no nível baixo de B e tem um decréscimo quando eu estou no nível alto de B. E é isso que a gente vai enxergar aqui, ó. Então, quando eu estiver dentro de B1, no nível B1, o efeito de A é grande, é 30, porque é 50 menos 20, ó. Dentro de B1, esse é o efeito de 30. Já dentro de B2, o efeito é negativo, é de 28, menos 28. Certo? Isso aqui é chamado de efeito simples, ou seja, é eu olhar o efeito de um fator dentro do outro. E a gente estuda efeito simples quando há interação. Então, isso tudo vai aparecer bem definido mais para frente, tá, gente? Mas aqui, com esse exemplo, acho que fica mais claro a gente entender. Quando a gente não tem interação, vai aparecer, então, perfis de médias paralelos. E aí, a gente vai ter efeitos principais grandes, né? Espera-se, né? Efeitos principais grandes. E a gente estuda efeitos principais quando não há interação. Quando existir interação, a gente não vai mais ter efeitos, perfis paralelos, tá? Não necessariamente eles vão se cruzar, tá, gente? Podem acontecer, a gente vai denominar quando cruza, quando não cruza, tá? Mas eles não são mais paralelos. E se eles não são mais paralelos, não tem mais sentido, porque existe a interação, não tem mais sentido olhar efeitos isolados, ou seja, efeitos principais, e sim os efeitos simples, que é olhar o efeito de um fator dentro dos níveis do outro. Porque a dependência, interação é, né, vamos dizer assim, um sinônimo é a dependência entre os fatores. Essa é a ideia da interação, tá? Bom, então vamos seguir, né, nas nossas definições. Então agora vamos ver os usos dos experimentos fatoriais. Então a gente utiliza bastante experimentos fatoriais quando a gente está em áreas novas de pesquisa, principalmente quando a gente tem, aí vocês vão ver que tem casos em que a gente tem muitos fatores sendo estudados, e aí o objetivo geralmente é a gente estudar que fatores são mais importantes e aí fazer uma pesquisa futura, né, uma pesquisa posterior com menos fatores. Então, geralmente o que acontece nesse primeiro caso aqui é uma área que ainda não foi explorada, que tem muitas possibilidades de fatores interferindo na resposta, e num primeiro momento eles entram só com 2 níveis, né? A1, A2, B1, B2, C1, C2 e assim por diante. Então, a gente vai ver muitos fatores com poucos níveis. Para que neste primeiro experimento aconteça a seleção dos fatores que forem mais importantes. Numa pesquisa futura, sei lá, 2 ou 3 fatores se sobressaíram, né, tiveram um efeito significativo, e aí a gente aumenta para 3, 4 níveis para esses fatores, tá? Bom, outros dois usos aqui a gente vai olhar a partir de um exemplo na sequência, mas vamos só nominar. Um deles é aumentar a representação da população pela amostra. Isso vai acontecer quando a gente não tem presença de interação. Quando não existe interação, a gente acaba ganhando o aumento da representatividade do nosso experimento.
E a outra opção é quando entender, né, pesquisar a presença de interação e identificar como se comporta a resposta de um fator dentro dos níveis do outro. Né? Então, quando não existe interação, a gente ganha o aumento da representatividade, e quando existe interação, a gente ganha, então, em entender como se comporta a resposta de um fator dentro dos níveis do outro fator. Então, vamos entender isso a partir de um exemplo. Imaginem que eu tenha lá 2 cultivares de trigo, que eu vou chamar de C1 e C2, de cultivares, 2 fertilizantes, ops, aqui tem um errinho, vou arrumar, F1 e F2, e os meus tratamentos vão ser a combinação, então, desses 4, desses fatores, desses níveis aqui, né, que dão nossos 4 tratamentos. Um fatorial 2x2, que a gente tinha visto anteriormente. Tá aqui, então, né, as nossas combinações, os 4 fatores. Se a gente identificar que a diferença entre as cultivares pode ser a mesma para os diferentes fertilizantes, ou seja, vamos supor que o fertilizante F2 é o melhor, e ele é o melhor tanto para cultivar 1 quanto para cultivar 2, isso é ausência de interação. O comportamento de um fator é o mesmo para os níveis do outro, né? O que a gente ganhou? Alguém vai dizer assim, perdemos dinheiro em estudar os 2 fertilizantes, né? Eu poderia, se eu soubesse já que um fertilizante era melhor que o outro. Mas se eu não sabia, o que eu ganhei, então, descobrindo a ausência dessa interação? Uma maior amplitude dos meus resultados. Eu posso ter esta informação de como se comportam as minhas 2 cultivares, independente dos fertilizantes, né? Ou seja, além de saber qual é o melhor fertilizante, eu sei como elas se comportam no fertilizante com pior resultado, o F1, por exemplo, tá? Já quando existir diferença, já quando a gente identificar que a diferença entre as cultivares varia de fertilizante para fertilizante, descobrimos aí um fato novo, né? E a gente vai conseguir então identificar a interação dos fatores, que a gente só consegue quando a gente faz experimentos fatoriais. E aqui fica bem clara a ideia daquele primeiro gráfico que eu tinha mostrado para vocês, que quando a gente não utiliza os fatores juntos no mesmo experimento, a gente acaba perdendo como acontece o comportamento conjunto deles. Como pode existir uma sinergia ou antagonismo entre eles. E a gente perder de descobrir aquele ponto de máximo que tinha aparecido lá naquele gráfico. Tá? Bom, e identificando esse fato novo, o que eu tenho de fato novo? Eu posso descobrir o quê? Que para C1, um fertilizante é melhor e para C2, o outro fertilizante é melhor. Né? E se eu não tivesse incluído fertilizante na minha pesquisa, eu não teria essa informação, tá? Então, o interessante, né, de usar os fatores juntos é a gente poder identificar tanto efeitos principais de cultivar e de fertilizante, quanto o efeito de interação entre os 2 fatores, tá? E identificar como esses efeitos se mostram, como se eles se comportam na minha resposta. Bom, aqui então tá essas definições de efeitos, tá? O efeito principal foi aquilo que a gente viu lá no início, ele só é útil quando não existe a interação, porque senão ele vai ser pequenininho e de fato, vamos dizer, lembram lá, né, do A que tinha dado, deixa eu voltar rapidinho aqui, ó, o A tinha um efeito principal bem pequenininho, mas na verdade o A tinha um efeito bem importante, só que ele era um efeito que dependia dos níveis de B, por quê? Porque existia a interação, né? Então na interação a magnitude do efeito adicional observado em um dos fatores, na presença dos níveis, o que é a interação, né? É essa modificação, essa magnitude do efeito adicional observado em um dos fatores na presença de cada nível do outro, certo? Que a gente não conseguiria identificar por nenhum dos fatores isoladamente. Exatamente o que a gente viu lá. O A sozinho não tinha efeito praticamente nenhum. Mas no momento que eu olho o A na presença e na ausência, né, nos 2 níveis de B, a gente viu que a magnitude do efeito era importante. Era bem alto positivo e bem alto negativo nos 2 níveis, em cada um dos 2 níveis de B. Tá? E isso a gente mediu calculando então o efeito simples. Então o efeito simples é o efeito de um fator dentro de cada nível do outro. Tá? Então nós vamos entender isso a partir de um exemplo, tá? Onde não existe interação e onde existe interação, para a gente entender o cálculo de efeito principal, de efeito simples e de efeito de interação. Então, nesse exemplo aqui, ó, vocês vão ver, os efeitos simples são calculados aqui nas marginais da tabela,
O efeito principal que a gente viu que é a média, ó, aqui tem essa forma de calcular, que é a média dos efeitos simples, ou a média no nível mais alto menos a média no nível mais baixo, tá? Eu vou chamar a atenção daqui a pouquinho. Esse é o efeito principal. E o efeito de interação, então, que eu tenho aqui, colocado aqui embaixo, nós vamos mostrar, então, como obter, tá? Então, imaginem que esse é o nosso exemplo. Tá? Então, um exemplo parecido com aquele primeiro que a gente viu, onde eu tenho dois fatores, cada um deles com 2 níveis. Aqui são as nossas médias, certo? Os efeitos simples são simplesmente, né? A gente já tinha visto isso lá naquele nosso o exemplo, primeiro exemplo. É a diferença dentro de cada nível, então 15 menos 8, 7, 19 menos 12 dá 7, 12 menos 8, 4, 19 menos 15, 4. Então, esses são os efeitos simples, tá? São as diferenças entre os níveis daquele efeito dentro dos níveis do outro fator, tá? Bom, efeito principal. O efeito principal de A eu posso obter pela média dos efeitos simples, certo? Esta é uma opção. Ou eu posso calcular como a média no nível alto de A, então 15 mais 19 dividido por 2, menos a média no nível baixo, 8 mais 12 dividido por 2. Aqui, ó, certo? Qualquer uma das duas opções, eu tenho 7 como efeito principal de A. O efeito principal de B é a mesma coisa, ou média dos efeitos simples, ou média no nível mais alto de B, menos média do nível mais baixo de B. Tá aqui, certo? Qualquer um dos dois eu tenho 4 como efeito principal. Efeito da interação. Bom, o efeito da interação vai ser o quê? A média dos nossos efeitos, né? Então, vamos lá. Aqui no meu caso, né? Esta diferença aqui... não, perdão. Esta diferença aqui, né? Ó, a presença dos dois, 19, menos presença só do B. Né? Então, é aqui vamos dizer assim, a diferença entre os efeitos simples, a média da diferença entre os efeitos simples. Né? Então, é esse 7 menos esse 7 dividido por 2. Ou poderíamos também, tá, ter feito a média dos dois efeitos simples de B. Tá? Daria aqui no mesmo. Ou seja, né, no nosso caso aqui seria o 12 menos o 4, né, seria essa parte aqui, daí se eu tivesse feito sobre o aspecto do B, e o 19 menos 15, aqui, se eu tivesse feito sobre o aspecto do B, e eu diminuiria esses dois e dividiria por 2, tá? Então, esse é o efeito da interação. No nosso exemplo, o efeito da interação deu nulo, tá? Porque a gente não tem interação. Se a gente olhasse o gráfico, vamos ver que dá bem paralelo os dois perfis de médias, tá? E a gente identifica, além de calcular a interação nula, que o efeito principal é igual ao efeito simples. Ó, efeito principal de A é 7, os efeitos simples de A, 7. Efeito principal de B é 4, efeito simples de B é 4, tá? Bom, então agora vamos identificar quando a gente tem interação. Interação positiva e interação negativa, tá? Interação positiva, tá? Também a gente vai falar de efeito sinérgico, tá? Que é a combinação dos níveis altos dos dois fatores favorece o aumento da resposta, né? Então, aqui eu tenho a presença só do A. A está presente e B1 está presente. Eu tenho um aumento em relação à resposta de quando eu tenho a ausência dos dois. Mas quando eu tenho a presença dos dois, eu tenho um aumento muito mais significativo, né? Estão vendo? A inclinação é bem maior, tá? Então, esse é um efeito sinérgico, essa é a ideia, então, de uma interação positiva. Tá? Então, se a gente identificar aqui, eu não vou chamar tanto atenção para os cálculos, tá, pessoal? É fato, né, que a gente já entendeu aqui que esse efeito simples é a diferença entre esses valores, esse efeito simples, diferença entre estes. Aqui é a mesma coisa, 15 menos 8 dá 7, 24 menos 12 dá 12. São os efeitos simples. Para eu obter os efeitos principais, a gente viu que ou eu faço média dos efeitos simples, para o A aqui, tá? Ou a média dos efeitos simples, ou vai ser a média no nível mais alto, aqui, menos a média no nível mais baixo, aqui. Qualquer um dos dois dá 6,5 a resposta, tá? Bom, o que mais que a gente tem?
O efeito principal de B, a mesma coisa, né? Vai ser a média desses dois valores aqui, ou a média no nível mais baixo menos a média no nível mais alto, 9,5, tá? Então, o efeito principal de A e o efeito principal de B. E a interação entre A e B, que vai ser o quê? A média do... primeiro, né? Primeiro vai ser o efeito, né? O efeito de A aqui, né? Que é 24 menos 15, esse 9. Depois o efeito de A no nível baixo de B, que é 12 menos 8, esse 4. Diminuo esses dois efeitos e divido por 2, tá? Esse é o valor da minha interação. Tá? Então, a interação positiva ocorre quando a gente tem uma diferença na magnitude da resposta, tá? Essa magnitude aqui, ó, né? Este ganho aqui que a gente tem, né? Então, a gente aumenta colocando B, mas a gente aumenta mais ainda quando coloca junto. Além de B, a gente coloca o A, tá? Porque aqui eu tenho, aqui, ó, neste ganho de resposta, eu tenho aqui só a presença do B. E aqui, neste ganho de resposta maior, adicional, eu tenho a presença dos dois. Então, essa é a ideia aqui, né, da diferença da magnitude, este ganho que a gente tem na interação, tá? E a interação negativa, tá? Então, aqui estão os nossos efeitos. Quando a gente tem interação negativa, a gente vai identificar esse tipo de coisa, né? Efeitos simples, que nem o exemplo que a gente tinha visto lá anteriormente, né? Que era mais 30 e menos 28, eu acho que era. A gente vai ter efeitos simples antagônicos, né, para os dois fatores. De novo, né, o efeito principal vão acabar sendo aqui pequenos em relação à interação, neste caso aqui, né, principalmente o caso da interação negativa, porque há essa inversão do efeito da resposta, né? Então, além da magnitude na resposta modifica também o sentido, quando a gente tem, então, uma interação negativa. Nesse primeiro caso, a gente tem só uma mudança na magnitude, né? Ó, essa mudança e essa mudança sendo maior, tá? Então, essa é a presença da interação. Vejam, não é paralelo os dois perfis, tá? Mas não é tão acentuada a presença dessa interação. Neste caso aqui, quando a gente tem a mudança do sentido, a interação ela é mais importante, mais significativa. Porque a gente tem, então, aqui a presença do efeito antagônico, ou seja, a combinação dos níveis mais altos dos fatores dá um efeito menos favorável do que o nível mais alto de um com o nível mais baixo do outro. Tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, aqui eu tenho a presença só do B, eu tenho um resultado melhor. Aqui eu tenho a presença só do A e eu tenho um resultado melhor. Do que aqui que eu tenho presença dos dois, resultado pior. Tá, gente? Então, é isso a ideia da presença de efeito de interação negativo, tá? O efeito antagônico. Aqui nesse exemplo, para a gente entender quando a gente tem ausência e presença. Aqui, ausência de interação, os perfis são paralelos, tá? E aqui, presença de interação, os perfis não são paralelos, a gente consegue enxergar inclinações diferentes. Então, vamos ao primeiro caso, de ausência, tá? O que a gente está estudando? Tempo de aprendizagem, medido em minutos, segundo sexo e idade. Masculino e feminino, e a idade é faixa etária, jovem, adulto e idoso. Tá? E aqui estão os tempos médios de aprendizagem, para determinado ponto específico, tá? Bom, olhando o gráfico aqui em que eu estou olhando o sexo e nos perfis as idades, a gente consegue identificar que os efeitos principais, aqui eu consigo enxergar um efeito de sexo, né? Ou seja, o sexo feminino, o tempo é menor do que no sexo masculino, independente da idade. Estão vendo? Para todas as idades, o sexo feminino deu resultado menor do que no sexo masculino. Ou seja, quando a gente tem ausência de interação, o efeito de sexo independe da idade, tá? E aqui o que eu estou olhando é o outro aspecto, né? Eu estou olhando como se comporta ao longo, né, o tempo ao longo da idade e os perfis são sexo. Então, a gente identifica o quê? Que à medida que aumenta a idade, aumenta o tempo de aprendizado, né? E a ausência de interação mostra que esse efeito da idade independe do sexo. Ou seja, independente do sexo, jovens aprendem mais rápido e idosos aprendem mais devagar, né? Levam mais tempo, então, para o aprendizado. Já na presença de interação, a gente vê que os nossos perfis não são mais paralelos. Então, aqui, primeiro, olhando, né, o aspecto de sexo na dependência de idade.
tá? Então, o que a gente vê? Que o efeito de sexo está na dependência da idade, pois para jovens não há efeito de sexo. Estão vendo? Ó, os jovens, tanto homens, né, masculino quanto feminino, o tempo de aprendizado é o mesmo, ó, 9 e 9. Já ele acaba existindo este efeito quando a gente olha adultos e idosos. E ele é mais acentuado entre os idosos, né? Ó, tanto em adultos quanto em idosos, as mulheres têm menor tempo, mas é mais acentuado essa diferença quando a gente olha os idosos em relação aos adultos, né? Então, aqui é a ideia desse acentuado, é a ideia da, né, essa presença acentuada do efeito aqui, é a ideia de existência da interação. Aqui, invertendo o gráfico, a gente vai olhar o quê? Como se comporta, então, a idade em relação ao sexo. Então, o que a gente vê aqui primeiro, né? Que a idade está na dependência do sexo, porque a gente tem, então, um efeito da idade que é mais acentuado no sexo masculino do que no sexo feminino, né? Então, ó, a gente consegue enxergar que a inclinação no sexo masculino é maior do que a inclinação no sexo feminino, né? Ou seja, a diferença, então, para as jovens é nenhuma. Depois há uma diferença, os homens levam mais tempo do que as mulheres na idade adulta, e essa diferença fica maior ainda quando a gente olha idosos do sexo feminino com tempo menor e do sexo masculino com tempo maior, tá? Bom, aqui algumas coisas importantes só para a gente fixar, né, que a gente já tinha comentado. Então, quando existe, quando a gente está em fatorial cruzado, uma questão importante é a interação, que a gente precisa ver se ela é significativa ou não significativa. Então, na próxima aula, a gente vai fazer a análise de variância para testar essa significância. Quando ela for significativa, os nossos fatores não são independentes, ou seja, eles são dependentes. O efeito de um fator depende do nível do outro. E por isso o interesse está nos efeitos simples e não nos efeitos principais. Quando a interação não é significativa, os nossos fatores são independentes, né? Então o efeito é o mesmo para os níveis do outro. O efeito de um fator é o mesmo para os níveis do outro. E aí a gente identifica isso obtendo que os efeitos simples são iguais aos efeitos principais. E por isso é mais simples a gente analisar só os efeitos principais. A gente vai ver isso na análise também. E a interação, a gente vai ver que elas acontecem em maior número, quanto maior for o número de fatores. Se eu tiver só 2 fatores, eu tenho uma única interação, que é a interação de primeira ordem ou interação simples. Se eu tiver mais fatores, eu vou começar a ter mais interações. Então, por exemplo, se eu tiver 3 fatores, eu vou ter a interação entre os 3 fatores, que é chamada de interação de segunda ordem ou interação tríplice, e também vou ter a interação dos fatores 2 a 2. Então, se eu tiver A, B e C, eu tenho a interação ABC, que é essa interação de segunda ordem ou tríplice, mas também vou ter 3 interações simples ou de primeira ordem. O A com o B, o A com o C e o B com o C, tá? E assim por diante, tantas mais quanto mais fatores a gente tiver no experimento. Vamos agora às vantagens e as desvantagens, tá? Vantagens. Maior eficiência no uso dos recursos, né, uma vez que nos permite tirar conclusões mais amplas a respeito dos fatores que estão sendo estudados simultaneamente. Né? Lembra do exemplo que a gente viu lá, que mesmo que quando não existe, né, uma das vantagens é se existir a interação, ter a informação sobre a interação, e mesmo quando ela não existe, a gente poder ter um experimento que é mais amplo, né, nas nossas conclusões. E ainda assim, quando a gente não tem a interação, a gente acaba ganhando em precisão na estimativa dos efeitos principais, porque a gente vai ter mais repetições, porque a gente vai juntar. Então, imaginem assim, se eu não tenho interação, eu vou olhar o A sozinho e o B sozinho. No momento que eu olho o A sozinho, eu somo as repetições que eu tenho do B sozinho para avaliar os níveis de A. Né? Então, eu acabo, se eu tenho 2 níveis de B, eu acabo dobrando o número de repetições ao olhar os níveis de A. Tá? Vai ficar claro quando a gente olhar os exemplos, isso que eu estou comentando aqui, tá? Desvantagens. Maior dificuldade na seleção das unidades experimentais, que elas sejam homogêneas, principalmente se a gente tiver um grande número de tratamentos, né? Quanto mais fatores, mais combinações de níveis desses fatores a gente vai ter, portanto, mais tratamentos, e mais difícil vai ser a gente ter, para poder ter repetições, né? Muitas unidades experimentais que sejam homogêneas, ou seja, mais importante ainda é a gente utilizar, então, bloqueamento, né, que a gente viu que é um delineamento importante.
Se houver um grande número de fatores a serem estudados, a gente vai ter uma dificuldade, então, no delineamento experimental, né, que eu comentei a respeito que o bloqueamento é importante, mas muitas vezes a gente não vai conseguir blocos completos, e aí por isso que a gente vai ter que utilizar, às vezes, os blocos incompletos, que a gente viu também em outro delineamento, e também dificuldade na execução do experimento, porque ele vai ficar tão grande, né, que vai ser demorado executar ele. E aí o mais importante ainda é ter técnica experimental cuidadosa na condução, tá? E às vezes a gente vai ver algum gasto desnecessário, tá? Porque algumas combinações, alguns tratamentos, pode ser de pouco interesse, tá? E se a gente tirar essa interação, a gente acaba perdendo a possibilidade de estudar a interação. Então, às vezes, mesmo elas em si não sendo importantes, elas precisam estar na nossa experimentação. E acaba sendo um recurso desperdiçado, num primeiro ponto, né? Numa primeira olhada. Vamos entender agora a diferença entre fatorial cruzado e fatorial hierárquico, tá? Fatorial cruzado. Eu tenho lá um exemplo. Uma empresa tem interesse em investigar o efeito do preço de venda e do tipo de campanha publicitária na venda dos seus produtos. Para isso, ela vai variar 3 preços de venda, 100, 110 e 120, e vai utilizar 2 tipos de campanha publicitária, no rádio e no jornal. Tá? Então, temos 2 fatores, o preço de venda, que é o nosso fator A, com 3 níveis, e o nosso fator B, que é a campanha publicitária, com 2 níveis. Portanto, 3 vezes 2, 6 tratamentos. Tá? No rádio, com esses 3 preços, e no jornal, com estes 3 preços. Então, o que a gente tem aqui, o exemplo, é um fatorial cruzado, porque os níveis de um fator, do primeiro, preço de venda, combinam-se com todos os níveis do outro fator, campanha publicitária. Né? Então, os preços de venda são os mesmos, tanto no rádio quanto no jornal. Tá? Então, isso é um exemplo de fatorial cruzado. Fatorial hierárquico, né? Vamos entender a diferença. Uma indústria tem 3 máquinas que produzem um tipo de bacia de plástico e 2 operadores diferentes trabalham em cada uma das máquinas. O objetivo é a gente avaliar o efeito da máquina e do operador sobre a flexibilidade do produto. Então, vamos lá, eu tenho 2 fatores também, parece tudo muito parecidinho. 2 fatores também, as máquinas, que são 3 níveis, M1, M2 e M3, e os operadores, que são 2 operadores operando cada máquina. Eu vou chamar de operador 1 e operador 2. Se eu multiplicar aqui, eu tenho 6 tratamentos, e tenho de fato 6 tratamentos, né? As máquinas, as 3 máquinas, M1, M2 e M3. Na máquina 1 eu tenho 2 operadores, na máquina 2, 2 operadores, na máquina 3, 2 operadores. Mas o que a gente tem que chamar a atenção aqui é que na máquina 1 os 2 operadores são diferentes da máquina 2, 2 operadores diferentes. A gente até nota aqui, né? O primeiro índice aqui é o número da máquina, tá? E aqui o número da máquina 2, aqui o número da máquina 2, da máquina 3. Vejam, estes 2 indivíduos são diferentes desses 2 indivíduos, que são diferentes destes 2 indivíduos. Então, os operadores são diferentes. Então, o que a gente tem aqui é um exemplo de fatorial hierárquico. Os níveis do segundo fator, que são os operadores, são diferentes para cada nível do primeiro, que são as máquinas. Aqui a gente tem um resumo dessas características, tá? Então, aqui está o que a gente comentou, né? Que os 2 ou mais fatores, sendo cada um dos níveis de um fator combinado com os mesmos níveis do outro. Já aqui a gente tem os níveis de um fator são combinados com os níveis diferentes do outro fator, né? Tipo que a gente viu máquinas e operadores. Outro exemplo, cultivares e as suas procedências, né? Então, as procedências de uma cultivar vão ser diferentes das procedências de outras cultivar. O que mais que é importante, né? Aqui a gente tem o cruzamento, né? Então, exemplos onde o cruzamento vai existir completo, né? Quando a gente tem, então, o fatorial cruzado, o objetivo vai estar, então, em avaliar a interação e os efeitos principais, a sua significância e a sua magnitude. Já quando o fatorial hierárquico, a gente vai avaliar efeitos hierárquicos somente, porque eles vão estar alinhados. Então, a gente vai avaliar o efeito de um primeiro
e dentro do outro os efeitos hierárquicos, né, que estão alinhados a este primeiro. Então, por exemplo, aqui as máquinas e os operadores. Eu vou avaliar o efeito das máquinas como um efeito principal, mas o efeito de operadores eu não vou avaliar como um efeito principal. Eu vou olhar operadores dentro de cada uma das máquinas, tá? Porque a gente tem um efeito hierárquico. O fator operador está alinhado dentro de máquina. É assim que a gente vai estudar. E, portanto, não existe interação, porque eu não vou estudar máquina dentro de operador, porque não existe isso, não tem sentido. A única coisa que existe é o operador dentro da máquina e não a máquina dentro do operador, tá? Então são coisas diferentes, ok? Acho que é isso? Sim. E aqui, então, depois vocês têm um exercício onde a gente pede que vocês identifiquem qual é a variável resposta, quais são os fatores, os níveis desses fatores e o tamanho da amostra, ou seja, o número de observações, de repetições, né? Então, o total da nossa amostra, tá?